No coração das vastas planícies de Minnesota, em setembro de 1862, um combate brutal e desesperado marcou para sempre a memória daqueles que sobreviveram. A Batalha de Birch Coulie não foi apenas mais uma luta dentro da Guerra Dakota, mas sim um exemplo claro de choque de mundos que se confrontavam. De um lado, colonos e soldados tentando consolidar o domínio dos Estados Unidos sobre o território. Do outro, os Dakota Sioux, lutando pela sobrevivência de seu povo, suas terras e seu modo de vida. Durante décadas, os Estados Unidos pressionaram os Dakota a cederem suas terras em troca de promessas de pagamentos anuais, comida e suprimentos. Em tratados assinados no início do século XIX, os indígenas perderam grande parte de suas terras tradicionais em Minnesota. Em troca, o governo prometia enviar anuidades, dinheiro, alimentos e mercadorias que garantiriam a sobrevivência da tribo. Mas, em 1862, essas promessas já estavam quebradas, os pagamentos estavam atrasados, os comerciantes se recusavam a vender comida sem garantias e os agentes do governo eram acusados de corrupção e desinteresse. A fome se espalhava pelas aldeias Dakota. Em agosto daquele ano, após anos de frustrações e tensões crescentes, grupos de guerreiros decidiram agir. O ataque inicial contra os colonos em Acton em 17 de agosto foi a faísca que acendeu a guerra. Logo, vilas inteiras foram atacadas, fazendas queimadas e centenas de colonos mortos. O governo estadual e o exército norte-americano reagiram rapidamente, mobilizando milícias e destacamentos militares. Era o início de um conflito sangrento. Poucos dias após os primeiros combates, em 1º de setembro, o Major Joseph Brown organizou uma expedição de cerca de 170 a 200 homens. A missão tinha dois objetivos: reconhecer o território em busca de grupos Dakota ativos e enterrar os mortos encontrados nas áreas devastadas pelos ataques indígenas. O grupo era formado por soldados da milícia de Minnesota, voluntários civis e alguns oficiais. Eles levavam carroças com mantimentos, cavalos e armamento leve. Depois de um dia exaustivo de marcha, decidiram montar acampamento em uma região conhecida como Birch Coulie, uma ravina estreita, cercada por pequenas colinas e árvores baixas. O local parecia seguro para passar a noite, mas na prática era uma armadilha perfeita. As elevações ao redor ofereciam posições ideais para atiradores inimigos. Na madrugada de 2 de setembro, pouco antes do amanhecer, cerca de 200 guerreiros Dakota, liderados por Mankato e outros chefes de guerra, cercaram o acampamento. O ataque foi planejado com cuidado. A prioridade era eliminar os cavalos, cortando qualquer possibilidade de fuga ou manobra. De repente, o silêncio da madrugada foi rompido por chuva de disparos. Em poucos minutos, dezenas de cavalos estavam mortos ou agonizando. As carroças, viradas às pressas, serviam de barricadas improvisadas para os soldados. O caos se instalou. Homens corriam de um lado a outro, tentando se proteger, enquanto os Dakota, escondidos nas colinas e na vegetação, disparavam continuamente. O que começou como um ataque surpresa transformou-se em um cerco prolongado de 36 horas. Os soldados presos em terreno desfavorável ficaram sem água e com pouca comida. O calor e a sede agravavam a situação. Os corpos dos cavalos mortos espalhados pelo acampamento logo começaram a se decompor, atraindo insetos e exalando um cheiro insuportável. A cada tentativa de sair do acampamento para buscar água ou reforços, os homens eram recebidos com saraivadas de tiro. Muitos caíram nas primeiras horas. A pressão psicológica foi tão grande quanto a física. Relatos posteriores descrevem soldados que rezavam em silêncio, outros que gritavam por socorro e alguns que desmaiavam pela exaustão e pelo desespero. Os guerreiros Dakota, por sua vez, mantinham a posição com disciplina. Sem se arriscar em um assalto direto, usavam o terreno a seu favor, mantendo os inimigos encurralados. Enquanto isso, em Fort Ridgely, o coronel Henry Sibley recebeu notícias de que o destacamento de Brown estava em perigo. Sibley organizou uma força de socorro e marchou em direção a Birch Coulie. Na manhã de 3 de setembro, os reforços chegaram e romperam o cerco.
Os Dakotas, percebendo a aproximação de tropas frescas, recuaram. O campo de batalha revelava o horror. Corpos espalhados, homens feridos em estado grave e um acampamento destruído. A Batalha de Bridge Coulee foi considerada uma das maiores derrotas das forças norte-americanas na Guerra Dakota. As baixas foram pesadas, cerca de 13 mortos e 47 feridos, e também 90 cavalos foram mortos, contra um número muito menor de perdas dakotas. Para os indígenas, a vitória foi um símbolo de resistência e estratégia bem executada. Para os soldados e colonos, o resultado foi um alerta. Os Dakota não eram um inimigo fácil, e a guerra estava longe de terminar. A batalha também aumentou a pressão sobre o governo norte-americano para enviar mais tropas e recursos a Minnesota. A percepção de que a revolta poderia se espalhar trouxe medo às comunidades de colonos locais. A Batalha de Bridge Coulee foi um choque brutal para as forças norte-americanas, mas não representou o fim dos combates. Pelo contrário, foi apenas mais uma das muitas batalhas que se sucederam naquele setembro sangrento de 1862. Apenas um dia após o fim do cerco em Bridge Coulee, em 3 de setembro, ocorreu outro confronto significativo, a Batalha de Acton. Ali, novamente, soldados norte-americanos e guerreiros Dakota se enfrentaram em combate direto, mantendo a guerra em alta intensidade. Se Bridge Coulee havia demonstrado a vulnerabilidade dos destacamentos militares diante das emboscadas indígenas, Acton reforçaria a noção de que o conflito ainda estava longe de ser controlado. E é justamente sobre esse novo combate, travado logo após Bridge Coulee, que falaremos no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!